Olá, tudo bem? Paz, tenho a palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 29 de outubro, cuja leitura do dia, Atos 19 e também Isaías, do capítulo 10 ao 12. Atos 19, 23 a 28, nos diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. E naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: Senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem se vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos, e não somente ao perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. E ouvindo-o, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: Grande é a Diana dos Efésios. Uma coisa que eu muitas vezes observo é uma apatia nossa como igreja e não entendermos de que nós estamos permanentemente em uma batalha. Pensamos que não devemos estar de prontidão, pensamos que não devemos estar dispostos, pensamos que podemos viver a passeio, mas nos esquecemos de que fomos alistados como soldados para uma batalha. E batalha essa que ela tem foco a fé, a salvação nossa e daqueles a quem nós deveríamos estar anunciando o Evangelho. E nesse entendimento, isso independente das circunstâncias ao redor, nós precisamos ser uma igreja em batalha pelo Evangelho. Quando eu leio esse texto aqui de Atos 19, isso fica muito claro quando a gente faz a ligação desse texto em Atos 19 com alguns outros textos em epístolas, por exemplo, e na própria epístola aos Efésios. É disso que se trata aqui esse trecho, né, de Paulo em Éfeso. Nós vemos como isso é importante. Vamos entender melhor isso aqui. Éfeso era a capital da província romana da Ásia Menor, tá? A terceira maior cidade do Império Romano e importante centro portuário e comercial na costa oeste do Mar Egeu, onde hoje é a Turquia. Havia uma estrada para a costa, tá? Ali pro oeste, e outra para o interior. Assim como a Turquia de nossos dias, que tem um caminho para a Europa e tem um caminho para a Ásia. Ok? A igreja em Éfeso era uma das 7 igrejas das cartas que Jesus endereçou em Apocalipse, deve se lembrar. A obra que o Senhor fazia ali
por intermédio de Paulo, naquela cidade, foi grandiosa e a batalha foi intensa, inclusive espiritual, pois um estrago, e nós vamos ver aqui, um estrago estava sendo feito em Éfeso, com os que antes eram envolvidos com magia e idolatria, se convertendo a Cristo, e oprimidos estavam sendo libertos a partir da exposição fiel do Evangelho. Desde o início, aqueles irmãos eles precisariam compreender que, como toda congregação que se forma, como toda igreja, porque fazemos parte da Igreja de Cristo, eles eram uma igreja em batalha pelo Evangelho. E por que eu digo pela fé, pelo Evangelho? Porque os enfrentamentos que temos, os combates, as lutas, não são para roubar de nós, tomar de nós, tirar de nós, ou destruir em nós as questões atreladas aqui meramente à vida terrena. Se as coisas na vida terrena elas são atingidas, elas têm o foco de roubar a fé do nosso coração. E de impedir também que o incrédulo venha ao pleno conhecimento de Cristo Jesus para fé e arrependimento de pecados. Ok? Olhando aqui para o texto, mais especificamente para o contexto, versículos 1 a 7. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados? Então, e eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam, e estes eram ao todo uns 12 homens. Chegando a Éfeso, Paulo observava que faltava algo na igreja. E ele identificou isso como sendo a ausência do revestimento do Espírito Santo. Possivelmente, tá? Ele constatou a falta de fervor na oração, na adoração, na pregação, no ensino, na evangelização, no relacionamento, no serviço daquela igreja. E mais, e mais. Eles também nem faziam ideia do que era isso, do que se tratava. Só que interessante é de que nem o batismo em nome do Senhor eles eram batizados. É como se eles tivessem sido não evangelizados de uma forma mais apurada, ok? Se nós prestarmos atenção no capítulo anterior, no 18, nós vemos que a partir do versículo no versículo 23, olha o que o texto diz. Estando 23 não, perdão, 18. E Paulo, ficando ali ainda muitos dias, despediu-se dos irmãos, e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. E chegou a Éfeso, e deixou-os ali. Mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. E rogando-lhe eles que ficasse com eles por mais algum tempo, não consentiu nisso. Antes se despediu deles, dizendo: é-me de todo preciso celebrar a festividade de que vem Jerusalém,
mas querendo Deus, outra vez voltarei a vós, e partiu de Éfeso. Ou seja, ele ficou ali pouco tempo. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém, e saudando a igreja, desceu a Antioquia. E estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor. Agora preste atenção, conhecendo somente o batismo de João. Entenderam? Ele começou a falar ousadamente da sinagoga, e quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos, escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. O que acontece? Paulo já tinha estado ali em Éfeso, mas ele ficou pouquíssimo tempo, tá? Ali ficaram, depois que Paulo precisou sair, Priscila e Áquila que Paulo os conheceu em Corinto, tá? Nesse capítulo 18 nos mostra. Só que quando Priscila e Áquila estavam ali em Éfeso, chega Apolo, aquele mesmo Apolo de 1 Coríntios, né? Que a igreja estava Paulo menciona dos coríntios ali divididos. Por quê? Porque no versículo 27 diz que ele quis ir à região da Caia. Caia é a região lá de 1 Coríntios. Corinto fica naquela região. Ficava naquela região. Então ele, quando passa ali por Éfeso, ele pregava a palavra, ele sabia que havia a salvação em Jesus, ele era zeloso pelas coisas do Senhor, procurava assim dizer, conhecia muito das Escrituras, o nosso Antigo Testamento, tinha um bom conhecimento, só que ele conhecia o batismo de João. Ele não havia aprendido que era necessário, como prova pública da nossa fé, em obediência ao Senhor, simbolizando a mortificação para esse mundo, para o pecado, para a carne, e um renascimento, uma ressurreição para a vida, para a novidade de vida, como nova criatura, e consequentemente para a vida eterna, o batismo em nome do Senhor Jesus. Então, por isso que quando Paulo chega aqui em Éfeso novamente, e aí ele fica 3 anos, Atos 20 nós vemos isso, ele nota essa apatia, vamos chamar assim, tá, da igreja, mas descobre que a igreja não entendia, não sabia que deveria ter sido batizada em Jesus Cristo, tá? Então, dentro desse entendimento, ele precisou pregar o evangelho, tá? Pregar o evangelho corretamente, mas apuradamente, para que eles então, ao compreenderem o verdadeiro evangelho, eles pudessem ser batizados em nome do Senhor. Porque ele diz aqui, ele pergunta do que vocês são batizados. Olha, no batismo de João. Mesma coisa que Apolo conhecia, foi isso que ele ensinou. Antes de Priscila e Áquila o ensinarem mais precisamente a palavra. Aí ele diz que certamente Paulo, né, batizou João para arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir,
Jesus. E aí ele diz: e os que o ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, ele precisou pregar o evangelho primeiro, para que eles fossem batizados em nome do Senhor. Só que feito isso, ele tinha percebido que faltava o batismo no Espírito Santo. Então, ele impondo as mãos, sobre eles veio o Espírito Santo. Tá? Então, claramente, identificamos aqui a necessidade do revestimento do Espírito Santo e de que nem todo aquele que crê é batizado no Espírito Santo. Tá? Meu entender na palavra, respeito quem pensa diferente, não é para criar polêmica, mas para mostrar que aquela igreja em batalha pelo Evangelho, que se tornaria, precisava ser corretamente evangelizada em primeiro lugar e depois ser revestida do poder de Deus, tá? Ser revestida do Espírito Santo. Nos versículos 8 a 10, olha o que o texto diz: e entrando na sinagoga falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. Então, em Éfeso, ele precisou, os irmãos precisavam, que ali já haviam, precisavam de fato compreenderem o Evangelho, de fato saírem da distorção para entenderem verdadeiramente o Evangelho. A partir daí, serem revestidos do Espírito Santo. Vemos a importância de buscarmos o revestimento do alto. Paulo, então, continuou pregando o Evangelho para que outras vidas, outras pessoas crescem. Fez isso de forma dedicada. O Evangelho estava sendo proclamado de forma ousada e dedicada. O caminho que nos conduz ao reino de Deus, por alguns, é mal falado, como exemplo aqui do texto. Outros ficam perturbados, alvoroçados. Mas o que importa é uma sincera fé comprometida com Cristo. E essa mensagem ela se espalhou pela Ásia, né? Essa mensagem se espalhou pela Ásia, de tal maneira que todos os que habitam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus. Então, naquela região, a palavra ela foi chegando. Versículos 11 e 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam ao seu corpo, aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. O que nós vemos aqui? Que o Senhor confirmava a pregação do Evangelho com sinais, curando os enfermos e libertando os oprimidos, os cativos. Interessante nisso, importante de ressaltar, é que somos apenas instrumentos nas mãos daquele que tem a excelência do poder. Por quê? Pois a glória é toda de Deus. Dos versos 13 a 17, nós vemos uma situação inusitada de ensinos importantes. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se deles, pôde mais do que eles,
de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Olha só. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos. E caiu o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. O que acontece? Alguns aproveitadores foram envergonhados ao tentarem uma promoção, tentarem se promover, querendo usar o nome do Senhor. Interessante a reflexão. O nome do Senhor Jesus, ele é engrandecido, engrandecido ou ele é vituperado em nossas vidas? Eu preciso fazer essa reflexão, você também. Uma outra questão aqui é que o ministério de Paulo era conhecido nas regiões espirituais pelas trevas. Mas, novamente, toda a glória era de Deus. Porque no versículo 17, parte final, diz que era o nome do Senhor Jesus que era engrandecido, não o nome de Paulo. O nome de Jesus era engrandecido, não Paulo. Tá? Dos versos 18 a 20. E presta atenção nisso aqui. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Só uma pausa aqui, porque tem muita gente que vai achar que os sinais, que a expulsão de demônios, que tudo isso demonstra ali o poder de Deus naquele lugar, os sinais, as maravilhas, as curas. Isso também nos mostra o agir de Deus, tá? Geralmente, tá? Que às vezes não é agir de Deus. Mas, a partir do versículo 18, eu vejo aqui a verdadeira essência da batalha espiritual. Era por causa disso aqui que nós vamos ler agora, que essa era uma igreja em batalha pelo Evangelho. Preste atenção. Versículo 18. E muitos do que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Também muitos do que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Isso aqui é que é o coração da batalha. Por quê? As 50.000 peças de prata, dracmas gregas, tá? Quando a gente lê aqui peças de prata, equivalia a uma dracma grega. E essa dracma grega, essa peça de prata, ela correspondia a uma diária. Então, 50.000 peças de prata corresponderiam a 50.000 diárias. Diária era o dinheiro pago por um dia de trabalho. Se nós fizermos umas contas rápidas aqui, apenas para você ilustrar e entender o que estava acontecendo, o que aconteceu ali, nós vamos notar o estrago que estava sendo feito ali no cativeiro das trevas. Nos nossos dias, se nós considerarmos o salário mínimo no Brasil de R$ 1.212, a diária ela corresponderia a R$ 40,40, dividindo os R$ 1.212 por 30 dias, tá? Então, a diária de 40,40. Então, 50.000 diárias corresponderiam a 50.000 vezes R$ 40,40. Ou seja, um total acima de 2 milhões em livros diabólicos que foram queimados por amor a Cristo. Mais de 2 milhões de reais. É muito
aquele povo, quando ouvia o evangelho verdadeiro, se convertia a Jesus Cristo. Eles eram confrontados com os seus pecados. Criam que Jesus era o Filho de Deus, enviado ao mundo para o salvar, para que eles não perecessem, mas tivessem vida eterna. De que Jesus morreu a morte deles, para que eles tenham vida. Que o justo Jesus morreu por nós injustos, como prova do amor de Deus por nós. Então eles entenderam isso, que foi uma troca, de que Jesus foi feito maldição no lugar deles, de que a ira de Deus pela fé em Cristo é desviada deles. Eles então criam, confiavam em Jesus e se comprometiam de verdade. Eles publicamente confessavam o pecado. Eles diziam abertamente para todos ouvirem: temos pecado nisso e nos arrependemos. E a ponto deles negarem eles mesmos. E um povo ali, os irmãos, certamente não era a maioria da população, mas se convertiam da magia, da idolatria, a ponto dos seus livros de artes mágicas eles entregarem para serem queimados, independente da perda financeira. E esse montante equivaleria a nossos dias a algo em torno de mais de 2 milhões de reais. Dos versos 21 e 22, e cumpridas estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. E enviando a Macedônia dois daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. Àquela altura, a obra fluindo, Paulo planejava uma nova viagem. Primeiro planejava, enquanto ele planejava, ficava ali, e os irmãos que estavam com ele na equipe seguiam para uma outra missão. Até que, nos versos 23 e 24, nós vemos que houve um grande alvoroço, pois as estruturas humanas estavam sendo abaladas. E naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices. Estava mexendo no bolso deles. As pessoas estavam se convertendo, deixando de idolatrar Diana, deixando de comprar os nichos de prata, ok? Versos 25 e 26, nós vemos que os ímpios reconheciam que grande parte da Ásia Menor estava evangelizada e sabiam ao menos um dos pecados que estava sendo confrontado pela pregação de Paulo, a idolatria, aos quais, versículos 25 e 26, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: Senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Ok? Versos 27 e 28 diz assim: E não somente há o perigo de que nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. E ouvindo, encheram-se de ira. E está no sindicato, né? E clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. Sindicato. Naquela cidade ficava o templo da Diana dos Efésios, que era considerado
uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Nela estava o quartel-general de Satanás, porque ali estava o templo da deusa Ártemis, Diana, no nome romano. Talvez o maior edifício do mundo grego, sendo uma das 7 maravilhas da antiguidade. Havia uma grande estrutura econômica que girava em torno, pelo comércio, tá? dos santuários e das miniaturas do templo de Diana e dos muitos livros de magia que proliferavam nesta cidade. Então, a oposição visível aqui, que estava sendo levantada, era humana? Era, mas sob forte influência espiritual em Éfeso. Isso foi tão tremendo. Essa batalha pelo Evangelho era tão grandiosa que Paulo comparou isso a ele enfrentar feras. 1 Coríntios 15, 32. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Só que ele não fugiu do combate, porque na mesma carta, no capítulo seguinte, ele diz o seguinte, versos 8 e 9 do capítulo 16. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes. Ele tinha acabado de falar no capítulo da ressurreição, começa expondo o verdadeiro evangelho, fala que a ressurreição de Cristo é a essência, que se não houvesse ressurreição de Cristo, a vida cristã seria uma falácia. Aí vem falando como Jesus ressuscitou, ressuscitaremos, vários ensinamentos lá. É o capítulo que termina com por isso, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o seu trabalho no Senhor não é vão. Aí no meio, ele justificando a respeito da ressurreição, ele fala, olha, então quer dizer que eu passei o que eu passei, enfrentando aquelas feras, aquelas bestas lá em Éfeso, para quê? Para vocês me dizerem que os mortos não ressuscitam? Ah, então vamos comer, vamos beber, porque amanhã nós vamos morrer e pouco importa se vamos ressuscitar ou não. Ele estava usando como argumento. Tipo, eu enfrentei o que eu enfrentei para vocês dizerem que não tem o porvir de estarmos para sempre com Cristo, ressurretos, vivendo a eternidade com Ele, tá? E aí depois, ele vira e fala, 1 Coríntios 16, 8 e 9, ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu e há muitos adversários. O que Paulo estava dizendo? Vou para a briga. Eu vou para a briga. Aquela igreja precisa entender que eles são uma igreja em batalha pelo Evangelho. E o Senhor me enviou àquela cidade, porque uma porta grande e eficaz tem sido aberta, uma após outra, e tantas vidas têm se rendido aos pés do Senhor Jesus, crendo no verdadeiro Evangelho, confessando publicamente os seus pecados, se comprometendo a ponto de sem se importar com a perda financeira, estavam entregando seus livros de artes mágicas para serem queimados. O estrago está sendo tão grande, meus irmãos, que o sindicato ali dos artesãos, dos artífices, se levantou contra nós, porque as pessoas estavam se convertendo, deixando a idolatria e deixando de comprar daquilo que eles produziam para adoração a Diana. Eu vou para o combate, eu vou para a batalha. Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para isso, para a batalha. Vista-se da armadura, soldado. Tira o pijama. Vista-se da armadura. E Paulo entendia isso. E pelo contrário de um descanso ali, Paulo preferiu ficar ainda um tempo em Éfeso, disposto a perseverar na batalha onde o império de Satanás havia sido estremecido, pois havia um bom número de ouvintes dispostos a crer no Evangelho.
Paulo escreve então 1 aos Coríntios no final dos 3 anos em Éfeso, preocupado com os coríntios, como os coríntios haviam recebido uma de suas cartas, talvez uma de que nós não temos registro, não foi preservada até nossos dias. Paulo envia Tito para lá. Nesse meio tempo, antes do retorno de Tito, as coisas se acirram em Éfeso. O apóstolo deixa a cidade e vai em direção a Troade. Porque após a leitura aqui do 19, logo no capítulo 20, no verso 1, tem a saída dele. Então, antes desse episódio aqui do grande alvoroço, Paulo estava lá, perseverando, enfrentando os combates, enfrentando a batalha. Como Tito ele demorava a voltar, Paulo sai de Troade, atravessa o mar Egeu. Lembra o mar Egeu que eu falei no início, do contexto da cidade na atual Turquia? Tá? Então ele atravessa o mar Egeu e vai para Macedônia, tá? Ali na região da Grécia. Ele recebe consolo com a chegada desse cooperador à Macedônia. A gente vê isso segundo aos Coríntios, capítulo 7, tá? De lá, da Macedônia, provavelmente estando em Filipos, cerca de alguns meses após ter enviado a primeira carta aos Coríntios, o apóstolo escreve a segunda aos Coríntios e faz um importante relato sobre a forte oposição que ele enfrentou em Éfeso. Paulo pensou que morreria. Olha o que ele diz em 2 Coríntios 1, de 8 a 11. Ele não fugiu do combate, mas pensou que morreria. E eu acho isso maravilhoso de Paulo. Ele não fugiu da briga, mas ele era sincero no que o afligia. 2 Coríntios 1, de 8 a 11. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita aos mortos, o qual nos livrou de tão grande morte. Ele livra, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos vós com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Então, foi algo acima da simples força humana, mesmo de um grande apóstolo do Senhor. Mas as igrejas estavam ali, orando por ele. Do versículos 29 a 31, nós vemos que a questão ficou tão acirrada que os irmãos procuraram proteger a Paulo, tá? E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. E também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentassem no teatro. Ele não queria, ele queria estar lá. Versículo 32. Algumas pessoas nem sabiam direito o que elas estavam fazendo. Elas estavam ali engajadas, mas apenas queriam perseguir, sem saber exatamente do que se tratava. Presta atenção. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam por que causa se tinham ajuntado. Eles nem sabiam. Tá? Nem sabiam. Depois ali apaziguado, e Paulo então, depois no versículo 1 do capítulo 20, o texto diz que ele vai então para... ele viaja então saindo dali de Éfeso, tá? Ele vai para Macedônia, vai para Grécia, vai para aquela região. A batalha, ela é espiritual, não esqueça. E é uma batalha pela fé. A verdadeira batalha espiritual bíblica
É uma batalha pela fé. Os efésios precisavam aprender a ser uma igreja em batalha pelo Evangelho. Assim precisamos nós também sermos. Agora, como isso? Paulo escreve a carta aos Efésios, então, e ele começa falando algo maravilhoso. E eu vejo que a primeira coisa a fazer é compreender o Evangelho. Efésios 2, a partir do versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, como era a vida antes, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas de sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Eles precisavam compreender da graça, então ele relembra disso. Em seguida, Paulo fala de que antes os gentios estavam separados de Deus, mas que agora em Jesus é diferente. Na sua carne, no sacrifício, ele desfez a inimizade, fazendo a paz pela cruz, nos reconciliou com Deus. Vindo ele, evangelizou a paz aos que estavam longe, aos que estavam perto, e agora temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito e somos edificados para a morada de Deus em Espírito, sendo Jesus a principal pedra de esquina, o fundamento. Então ele trata primeiro dessas questões, da compreensão do Evangelho. Em segundo, ele, a partir do capítulo 4 até o início do capítulo 6, ele trata da transformação. Então, primeiro, compreender o Evangelho. Segundo, ser transformado. Efésios 4, 17 em diante, nos fala de uma vida que andávamos antes na vaidade da mente, separados da vida de Deus, entenebrecidos no entendimento, mas que agora não. Se temos ouvido e fomos ensinados em Cristo, quanto ao trato passado, nós nos despojamos do velho homem e nos renovamos no espírito da nossa mente, nos revestindo do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Ou seja, vive em novidade de vida, transformado. E em último, do capítulo versículo 10, do capítulo 6 ao final, ele trata do preparo para o combate. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aí ele vem falando dos componentes da armadura, né? Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e, havendo feito tudo, ficar firmes. Assim, precisamos ser uma igreja em batalha pelo Evangelho. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.